agora em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso, expansão. Mais uma linda loja das óticas Diniz Prime. As melhores grifes do mundo e lançamentos exclusivos. Venha nos visitar e confira o que só a maior rede de óticas do Brasil pode te oferecer. Agora no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso, expansão. Moda, conceito, luxo e muito mais. Só nas óticas Diniz Prime. Única como você. Certo dia parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. São espiãs de Deus disfarçadas entre nós. Sabe quando elas dizem que vai fazer frio e mandam você levar um casaco? Faz 40 graus, mas você fica preso dentro de um avião com ar-condicionado, pingando gelo de tão frio. O sexto sentido não faz sentido. As mulheres têm comunicação direta com Deus e literalmente preparam gente dentro de si. Estas frases são parte de um texto do escritor gaúcho Felipe Carlotto, que não duvida da existência de um sexto sentido feminino. Mas será que só nós, mulheres, temos este dom? Será que os homens não têm um sexto sentido, mas não prestam atenção? E afinal, o que é este tão falado sexto sentido? Diz aí. Sexto sentido feminino. O que é isso, de verdade? Já parou para pensar? Hoje nós viemos aqui na Essenza, na Quintino 1026, essa loja cheia de decoração bonita, para discutir isso. Sexto sentido feminino. Será que os homens têm? Eu tenho sexto sentido. Eu tenho, embora tu diga... O sexto sentido eu não duvido que tu tenhas. E os outros 5 que a gente está procurando. Não, mas eu tenho uns insights. Daí a Fernanda até pode. Às vezes eu acordo que hoje vai acontecer alguma coisa e principalmente com meus filhos. Às vezes eu tô em casa, como eles não moram aqui, eu vou ligar, porque parece que eu presinto alguma coisa e não dá outra. Eu ligo, sabe, a coisa não tá... deu um probleminha, alguma coisa, mas parece que eu tenho um sexto sentido. Eu acho que isso não é só mulheres que têm, né, Fernanda? Acho que são pessoas que são mais sensíveis e elas conseguem, desculpa a redundância, sentir alguma coisa que vai acontecer, não uma premonição propriamente dita, mas uma intuição mesmo, mas sabe? Tu tens, não? Eu tenho, às vezes eu tenho mais, às vezes eu tenho menos, sabe? Mas eu tenho, sim. E tu sabes que ela aumenta conforme você valida isso. A intuição, ela aparece se você permite uma abertura. Então, se você está aberto para perceber sinais que vêm aleatoriamente na tua mente, você está muito mais propensa a que eles apareçam de novo. Porque se você presta atenção nesses sinais, eles vão acontecendo, porque isso é a nossa conexão divina. Então, a nossa intuição é a nossa conexão com o divino. Dizer o seguinte, que se eu acreditar naquela minha intuição, eu vou receber mais intuições? Sim, porque automaticamente você fica mais aberto. Então, se você tem aquela intuição, ela já te ajuda a te posicionar na sua vida. Ou sabendo o que vai acontecer e eventualmente você pode se preparar melhor para aquilo, pode investigar melhor. Quantas vezes no seu dia você já não pensou em alguém e daqui a pouco a pessoa te manda uma mensagem ou te liga? Porque nós nos conectamos com as pessoas através da energia mental, do pensamento. O pensamento é energia e tem a ver com a intuição, que é esse sentido extrasensorial que nós temos, que faz com que nós nos conectemos com as pessoas, tanto vivos quanto mortos. Sim, e a intuição tem a ver com essa coisa de nós recebermos informações antes mesmo delas acontecerem. Eu li alguma coisa que dizia o seguinte, que a gente tem que respeitar, porque as pessoas, um chama de sexto sentido, outro chama de intuição, outro chama de anjo da guarda, a gente chama do que a gente quiser, mas que a gente tem que respeitar aquilo. Quando vem aquela coisa assim, eu não vou nessa rua escura porque aqui não vai ser legal, ou então, eu não vou deixar o meu carro estacionado ali, que às vezes as pessoas recebem essa intuição e dizem, isso é bobagem, dá errado. Que a gente tem que respeitar esse Isso ouvido. Que tu falaste do respeito é o que eu chamei de validação. Quando você valida isso, ou seja, eu dou atenção a isso, eu presto atenção e aí eventualmente vou me posicionar de uma maneira a me precaver, né, ou me antecipar. Exatamente, isso ajuda, isso é protetivo. E você faz um teste a partir de hoje. Quando você receber isso,
presta atenção no que vai acontecer, se isso realmente vai se efetivar ou não. Quanto mais aberta você tiver, quanto mais você exercitar, mais você vai ver que isso tem um vai fundo. acontecendo. Não é algo aleatório, isso vai chegando para você. E você pode, inclusive, fazer isso, por exemplo, pela manhã. Você fica aberto e receptivo para que os sinais cheguem até você. Então, daqui a pouco você está procurando um texto e aí alguém vai lá e... Olha só que legal isso. Ou você tá buscando, olha que... Ai, caí justamente num site de algo que eu estava precisando. Por quê? Isso são as energias que estão circulando. Mas o que tu tens que fazer para acontecer uma coisa dessas? Ai, meu Deus, preciso ir pra casa e ir pra um espírito, coisa pra refletir na vida. Eu acho que a gente tem que ir pra casa rápido hoje pra refletir sobre essas tu coisas. Nem vai trabalhar mais. Não vou. 10 minutos agradecendo. Fernanda, isso é 10 verdade, minutos. porque às vezes tu tá pensando... Essa semana passada, eu tava com uma dúvida na minha vida e eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E aí parecia que todos os textos que eu lia, inclusive no Instagram, no Facebook, coisas banais, eram tudo voltado, tipo, daquele faz tal coisa, respondia a tua tipo, dúvida. Eu respondi, pensei, mas aí eu ficava pensando, será que é isso? Ou será que é a minha, tipo, o meu corpo, a minha mente querendo procurar essa resposta? Tipo, não uma coisa de intuição, mas... Ai, Bruna, tu faz pergunta difícil. Mas é quando, tipo, por exemplo, tu tá com medo de estar grávida, parece que só vê grávidas na rua, sabe? Então, será que era isso ou será que é uma intuição mais Eu forte? acredito que é uma abertura para aquilo que você precisa fazer, porque você está conectada com o teu trabalho, com as coisas do teu interesse, ou enfim. Então, automaticamente, você está aberta para comunicar para as pessoas determinados assuntos que tenham a ver com você, com a tua verdade, com aquilo que tu quer transmitir. Então, naturalmente, se você está mais aberta, essa informação ela vai ser mais fluida, vai chegar para você de alguma forma. Entendi. Eu sempre acredito que os caminhos, eles aparecem na medida que você vai se abrindo para isso. Então, você vai tendo uma abertura e você automaticamente recebe as respostas necessárias ou a abertura necessária para aquilo que você tem que vivenciar. Será que as mulheres têm este dom mais apurado porque a gente tem filhos, porque a gente cuida dos filhos? Eu posso estar sendo preconceituosa, mas eu acho que as mães têm esse olhar mais diligente para os filhos. Não que os paizinhos não tenham, mas as mães têm essa coisa, essa ligação. Mas é porque elas exercitam mais. Eu acho que o ponto não é que os homens não tenham, é que os homens têm uma tendência de utilizar mais a racionalidade. E as mulheres têm uma tendência de utilizar mais a sensibilidade. E aí a sensibilidade faz com que você esteja muito mais atenta ao que está acontecendo no teu dia, às necessidades dos filhos. E a mulher, ela é multitarefa. Ela está em casa, ela é mãe, ela é dona de casa, ela está lembrando do trabalho. Então ela exercita a sua mente em diferentes níveis. Não que os homens não façam, mas é que a abertura faz com que essa intuição seja mais fluida. E eu acho também, como a Bruna falou, que de repente, talvez se tu não tivesse com aquele problema, tu nem leria aquilo ali. Sim. Daí parece que as coisas aparecem na tua frente porque é para te ler naquele momento. Já cansou de acontecer comigo também, de eu estar passando por uma dúvida, um problema, e daqui a pouco tudo que parece que publica no Instagram é pra mim. Isso, tudo, assim, daí tu pensa, gente, aí eu vou tirando print. Eu também, eu O faço universo isso. vai conspirando, né? Mas será que tá tudo conspirando mesmo? É bom a gente olhar, né, pra isso, senão... Exato. E eu printo, e fico lendo, aí textos, eu canso muito assim, quando eu tô com, sei lá, um problema, me atazanando minha mente, o que eu faço? Como eu gosto muito de ler, eu vou na Bíblia, me concentro e abro uma passagem, gera uma coisa incrível, mas assim, parece que cai exatamente aquilo que tu precisava ouvir. Tá conectando com algo que que você está vivenciando naquele Porque momento. antes de abrir, eu ponho minha mão em cima, eu digo, eu quero uma resposta, daí tu abre e tu lê exatamente aquilo. E tu sabe que tu tá falando uma coisa que é possível fazer conexão com os nossos guias. Todos nós temos um guia que nos acompanha, um ou mais guias, que nos acompanham durante toda a nossa vida, que seriam os anjos da guarda na Igreja Católica, ou então guias espirituais dentro do espiritismo, ou o que queira. Né? E esses espíritos nos ajudam nessas intuições, nessas orientações de vida. Então, uma maneira é você ler a Bíblia, conectar e dizer, olha, eu preciso de um caminho para essa situação que eu estou vivenciando. Então, você vai lá e encontra ali algo que valida o que você está vivenciando e te ajuda numa orientação. Uma outra forma são as meditações, por exemplo. Uma forma de meditação ou de conexão é você fazer esse mesmo pedido
e você fechar os seus olhos e pedir que essa informação possa chegar até você. De alguma forma. E ela passa pela tua mente. Então, quanto mais você conseguir validar isto, mais isso vai aparecendo com informações bem específicas do que você pode precisa até Vamos terminar o fazer. programa que eu preciso ir pra casa meditar. Imediatamente, passos. nós precisamos Não vai ter ir para casa segundo meditar. bloco. Não vai ter o segundo bloco. Agora, o que mais me chama a atenção quando a gente fala em sexto sentido, e é a primeira coisa que eu penso, porque a pessoa é maluca mesmo, é aquela questão do perigo. Do sexto sentido do porque perigo. tu é maluca mesmo, tu só pensa em essa aí, eu maluquice vou do te contar uma perigo. coisa. De não estaciona ali, não fechou a porta do carro direito. Joga tanto que tu vai. volto. Não, porque tu não pensa assim, joga porque tu vai tirar a cena hoje. Não, mas é coisa boa, o cérebro não capta. Então aquela coisa de deixei a porta do carro, não tranquei, não estaciona ali porque vão roubar. Eu não sei, eu respeito. Isso é toque. Pode Eu até também ser, acho que é toque. mas aí é que chegamos. Eu respeito essa coisa. Se veio na minha cabeça não estaciona ali, eu não estaciono. Eu também. Até que ponto isso é loucura da cabeça da gente? É toque? Às vezes Ou e às vezes não é. Ai, Precisa ser aí avaliado. o mu, Eu acho que é uma coisa meio borderline. É uma linha tênue entre aquilo que é a tua intuição, o teu sexto sentido, E o medo é um que aconteça medo alguma coisa exacerbado, enfim, uma neurose. É muito tênue essa linha. Então a gente tem que ter um certo... Sim, eu sempre acho que o avião vai cair. Então, tipo, não é uma intuição, é o medo de cair, de andar de avião, sabe? E aí tu tá falando uma coisa bem importante que vai fazer a delimitação do que é algo de intuição, que a gente tá falando, e o que é algo que vai lá pro patológico, já é problemático, que é a frequência e a intensidade com que as tuas intuições são só para aquela situação. Então, assim, eu tenho muito medo de ser assaltada, então sempre vou ficar muito alerta onde eu estacionar, onde eu for, porque aí tem que ver com que frequência isso acontece. Porque pode ser que você utilize isso de uma maneira racional, né, e objetiva, ou isso é algo que está um pouco além. Então, com que frequência isso te dá uma Isso sinalização acontece, do que é realmente intuição e do que são medos reais que a gente tem que controlar, porque tem a ver com inseguranças e outras coisas. E afinal de contas, a gente também está vivendo uma situação de insegurança, que também é de se esperar que a gente fique sempre alerta. Todo mundo É verdade. morrendo de medo. De qualquer forma, respeitar o sexto sentido é super importante. Mas quando acontece o problema, superação é o que vai nos manter em pé. E no próximo bloco a gente fala sobre isso. Não sai daí. Agora em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso expansão, mais uma linda loja das óticas Diniz Prime. As melhores grifes do mundo e lançamentos exclusivos. Venha nos visitar e confira o que só a maior rede de óticas do Brasil pode te oferecer. Agora no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso expansão. Moda, conceito, luxo e muito mais. Só nas óticas Diniz Prime. Única como você. Segundo o dicionário, superação é a mudança de uma situação ruim para uma situação boa. É ultrapassar um limite, recuperar-se e progredir. Na prática, superação é uma atitude necessária, porque todos nós passamos por provações, quedas, desgosto ou mágoa. Mas como se diz por aí, o show tem que continuar. Mas será verdade que as mulheres têm mais capacidade de superação do que os homens? Será que nós aguentamos melhor os trancos da vida? E aí, mito ou verdade? A gente discute isso. Superação é um substantivo feminino e singular. Todos nós passamos por provações, mas o show tem que continuar. Será que esta capacidade de superação é feminina e singular de verdade? Não, com certeza não. Tem muitos homens que superam coisas na vida, tanto quanto mulher. Acho que isso não é gênero, acho que é da pessoa, assim. A gente tem exemplos, agora não vou lembrar de nenhum nome, mas exemplos fantásticos masculinos que superaram acidentes dele. Os atletas nas Paralimpíadas. Os atletas. Então, não acredito que seja gênero. Eu concordo também. Agora, eu sempre acho, assim, eu admiro
Eu sempre acho que quando é aquele velho ditado popular que tem, que eu não vou me lembrar, que Deus nunca dá o frio maior que o cobertor. Deus nunca dá o problema maior do que tu consegue carregar, não. Eu tenho Não, vocês falaram 4 frases, não concluíram nenhuma. Tá, isso é uma superação. É do cobertor, aquela que eu queria dizer, que Deus nunca dá o frio maior do que o teu cobertor. Tá? Então, por isso que eu penso assim, tem pessoas que passam por problemas assim, horríveis, e que tu vê, eu vou dizer para vocês que eu tenho uma amiga minha muito querida que está passando por uma situação horrível, e eu fui visitá-la, e eu cheguei lá assim com o meu probleminha assim, desse tamanhozinho, eu cheguei lá, quando eu vi, ela estava me consolando, e ela com um problema que é insolúvel, insolucionável, e o meu é desse tamanhozinho. Aí eu saí do hospital, eu queria, sabe, me esbofetear. Eu peguei um Uber, eu vim de lá com vergonha de mim. Aí tu pensa assim, como é que uma pessoa que tá naquele estado, tá, consegue tá para cima e ainda te dá força? Eu digo, Deus tem que te dar uma força, Mas olha só, essa própria situação que você vivenciou, para ela talvez não fosse algo agradável, bom, mas mesmo diante de uma situação difícil que ela estava passando, fez com que você ressignificasse, inclusive, o seu problema pessoal. Né? Então, como a vida ajuda a gente nesse processo de superação, nos apresentando problemas que fazem com que aquilo que uma pessoa está vivenciando pode servir, né, do teu alicerce para que você possa construir em cima das questões que você está vivenciando naquele momento. Por isso que eu sempre digo que eu acho que a gente sempre tem que olhar para o lado, assim, sabe? A gente ampliar nossa visão, né, para além do nosso problema. A gente está vivendo uma época de crise, pessoas perderam emprego, em decorrência disso, famílias se separaram, pessoas foram para o exterior para tentar uma vida nova. Então a gente está vivendo uma época no Brasil como um todo que nos exige uma capacidade de superação muito grande. E o que me parece é que as pessoas estão meio que perdendo essa capacidade, meio desesperançosas, meio que perdendo essa capacidade de superação. Claro que a gente tem exemplos maravilhosos, como os atletas agora. Sim, sim. Quem foi às Paralimpíadas disse que foi maravilhoso, que aquilo é uma lição de vida. Gente que realmente passou por uma situação muito ruim e deu a volta por cima. Deu a volta por cima. Mas, por outro lado, eu vejo gente normal na rua não conseguindo superar pequenos problemas. Pequenos problemas. Problemas. Não é que sejam pequenos, é que cada um sabe o tamanho do seu problema. Não é que seja para nós. A gente nunca pode julgar o problema dos outros, senta na pele da pessoa. Então, quer dizer, tu vai julgar o meu caminho, primeiro calça os meus sapatos. Hoje nós estamos na base filosóficas, né? Vai julgar os meus passos, primeiro calça os meus sapatos. Então, tem essa coisa assim. Mas eu vejo as pessoas com uma certa dificuldade de superar o que talvez nem seja tão insuperável assim, se tu comparar com a morte, com uma doença. Saúde. Essas meninas que lançaram agora o Projeto Camaleão, que tem aí, tem uma Força Gurias, que são meninas que estão novinhas, que estão passando por uma situação de câncer e que fizeram do limão uma limonada. Elas trocam peruca, elas se arrumam, elas vão pra rua, sabe? Elas dão nome para as perucas. Eu li esse fim de semana uma usando a Valquíria, que era uma peruca loira, falando para as outras, olha minha peruca que chama Valquíria. Quer dizer, o que é o poder de superação? Claro que eu sempre te digo assim, uma pessoa dá força para outra, talvez estivesse sozinha, né? Então, aquela coisa, se unem e unem as forças. Mas isso que é bacana, daqui a pouco uma pessoa não está conseguindo essa mesma superação, ver um exemplo, e aí pode se inspirar e melhorar daqui a pouco. Até porque a superação, ela também está ligada com a sua capacidade de ressignificar aspectos da sua vida. Então, que construção que você fez também ao longo da sua vida que permitiu com que você tivesse, digamos, resiliência para trabalhar e para suportar situações que acontecem no seu cotidiano. Porque muitas vezes a gente, ao longo da nossa vida, que a gente constrói essa força, essa determinação para um posicionamento diante de um fato. E resiliência é uma palavra da moda também.
todo mundo fala em resiliência, né? Virou moda. Virou moda. É a palavra da moda, resiliência. Não sei. Todo mundo fala em ser... Gente, eu nunca tinha ouvido essa palavra, agora passei a ouvir muito. Sim, ser resiliente, a resiliência, enfrentar as coisas com resiliência e olhar para o lado, para o teu igual com resiliência. Mas sabe Virou uma coisa isso. interessante a respeito de resiliência, que até pouco tempo se achava que existiam pessoas resilientes, ou seja, pessoas que são mais fortes, que são mais propensas a passar por situações difíceis na vida, né? Mas agora já se entende que, com outras correntes de pensamento, já se entende que resiliência é uma capacidade que todas as pessoas têm. O que diferencia é que nem sempre você está numa situação que te permite ser mais forte. Digamos que você esteja passando por uma situação de perda pessoal ou de algum conflito muito importante na sua vida que esteja te mobilizando muito internamente e faz com que você esteja extremamente sensibilizado. Naquele momento, se acontecer alguma outra situação que se sobrepor, você vai ter uma capacidade de dar conta daquilo. Enquanto que num outro momento que as áreas da tua vida estão mais ou menos equilibradas, estão tranquilas, e acontece um fato, você pode estar muito mais fortalecido e consegue dar a volta por cima. E isso salienta uma coisa bem importante. Todos nós temos a capacidade de passar pelas situações, porque isso te dá poder. Quando você tem essa percepção de que nem sempre talvez eu esteja bem, né? Talvez em algum momento eu estou mais frágil e eu posso me dar o luxo de estar mais frágil, eu posso me permitir estar frágil pelo que eu estou vivenciando, mas isso me mostra que no momento seguinte eu posso superar tudo de novo, porque faz com que você não se veja como aquela que sempre tem dificuldade, porque isso cria uma marca em você. Se você teve dificuldade em alguma situação da tua vida de ter uma superação diante de um fato, isso pode te deixar temerosa para outros fatos. E isso é mentira, porque a capacidade está dentro de você. Então você precisa acessar isso. Então e todo dizer, mundo pode dar a volta por cima. Todo mundo tem a possibilidade de dar a volta por cima, independente do que você já tenha vivenciado na sua vida. Eu acho que isso te dá um poder tão grande de dizer que, de primeiro, mostrar para você mesmo que você não precisa estar forte o tempo todo. Ninguém precisa estar forte o tempo todo. A gente pode nos mostrarmos frágeis, inclusive para o outro, para que o outro possa se aproximar de mim e dar apoio. Eu permiti que o outro me dê apoio. Porque às vezes tem algumas pessoas que já têm essa postura mais forte e que todo mundo vê, não, essa pessoa é forte. E ela própria se impõe isso, né? E a questão da superação não significa que é uma atitude solitária. Eu posso superar me escorando. Sem dúvida. E às vezes até assim, tenho uma perda familiar. Eu posso superar isso com outro projeto. Um projeto de responsabilidade social, como as meninas fazem. Ou tu pode superar simplesmente vivendo o teu luto também, sabe? Ou isso. Aliás, isso é fundamental, né? Você se dá, e isso que eu estava falando, você, em cada momento, você validar as suas emoções também, ou seja, nesse momento eu preciso chorar, eu preciso estar com a minha dor, entendendo por que eu perdi, né? Que importância que teve essa perda, como é que eu posso utilizar para ressignificar. As pessoas acham hoje em dia que tu não pode sofrer, né? Sim, tem que estar forte o tempo todo. Alguém da família tem que estar forte. Não, tu pode chorar, sofrer. É verdade. Exatamente. Pode te recolher para viver aquilo de uma forma e daqui a pouco tu diz, eu quero superar isso, sei lá, no meu trabalho, ou com um projeto de responsabilidade social, ou fazendo um trabalho comunitário. Eu acho que existem outras formas que as pessoas podem buscar. Eu até ouvi da minha terapeuta isso, que ela disse que a gente tem que se dar o direito de ficar triste. Por que tu pode não ficar triste? Deita e fica triste, fica um dia triste. Claro, não vou me atirar e ficar o resto da vida triste, mas te dá o direito. Não, ficar um dia triste não, mas deitada bem tu queria, né? O Netflix. Com Netflix, deitada. Mas eu quando tô mal, nem Netflix assisto. Eu fico. Não. Ai, tu assiste. Acho que eu nunca tive uma tristeza, então, pra não perder o Netflix. Se eu tô triste, não sei. Se eu tô triste, eu assisto Netflix também. Porque eu não consigo prestar atenção. Porque aí eu fico pensando no meu problema, e daí não consigo prestar atenção, daí tem que voltar
várias vezes o filme e não consigo. Eu acho que viver a fragilidade da gente em cada situação nos dá poder para justamente superar situações que acontecem com a gente. Então, eu acho que é uma dica que eu dou para as pessoas que estão nos assistindo. Não queira ser o tempo todo forte. Às vezes, a gente precisa viver a nossa fragilidade para que a gente, em seguida, possa superar aquilo que a gente está vivenciando. Porque a gente, às vezes, se cobra muito, né? Para corresponder, para ser forte, para ser exemplo. E o nosso exemplo de fragilidade também pode ensinar muito para as pessoas. Então, a gente também tem que outro, né? Exatamente. A gente tem que se permitir também viver as diferentes nuances que nós temos em cada fase. O que importa saber é o seguinte: o show tem que continuar, gente. Superação é uma necessidade do ser humano. E hoje a gente veio aqui na Quintino 1026, Quintino Bocaiúva 1026, na loja Essenza, que nos recebeu carinhosamente nesses ambientes maravilhosos, falar sobre nós, que somos um universo de emoções. Semana que vem a gente volta com outros assuntos. Quer participar? #Mulheres e Visão. Entre em contato com a gente e te liga agora nos ambientes maravilhosos dessa loja. Tchau! Agora em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso, expansão. Mais uma linda loja das óticas Diniz Prime. As melhores grifes do mundo e lançamentos exclusivos. Venha nos visitar e confira o que só a maior rede de óticas do Brasil pode te oferecer. Agora no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso, expansão. Moda, conceito, luxo e muito mais. Só nas óticas Diniz Prime. Única como você.